Olá pessoal, meu nome é Hermes Cardoso e o tema da aula de hoje é ventilações no paciente adulto. Então iremos falar todas as novas recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre o ato de ventilar no suporte básico de vida. Antes de começarmos a aula, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal e ativassem o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro de todas as atualizações referente ao APH e suporte básico de vida. Bom, para começarmos a falar sobre ventilação, primeiramente a gente tem que identificar o paciente em parada cardiorrespiratória. Então, o processo de avaliar, ele corresponde a 4 etapas. Primeira coisa, sempre garantir a segurança do local. Tanto a segurança do local, como a segurança para a equipe, a segurança para o paciente. Então, garantir a segurança. A partir do momento que o local está seguro, que a sua equipe está segura, que o paciente está seguro, a gente vai diretamente ao paciente avaliá-lo. E o primeiro passo é avaliar a responsividade. Como eu avalio a responsividade? Através de um estímulo verbal e um estímulo motor. Então eu vou chamar pelo paciente, senhor, senhor, e ao mesmo tempo vou estar fazendo estímulos nos ombros. Se esse paciente não deu nenhum tipo de estímulo, nenhum tipo de resposta, a gente fala que esse paciente está inconsciente. Após que você garantiu que ele esteja inconsciente, você vai solicitar para um curioso ou alguém que esteja no local que solicite ajuda. Então, peça para essa pessoa ligar para o 92 ou ligar para o 93 e que busque um BEA no local, caso haja. A partir do momento que essa pessoa está solicitando ajuda, você, como profissional de saúde, vai avaliar pulso e respiração. A avaliação do pulso e a avaliação da respiração é feita de forma simultânea, não menos que 5 segundos e nem mais que 10 segundos. Então, pulso de preferência, pulso central, de primeira escolha, pulso carotídeo, e a respiração a gente avalia através da expansão do tórax. Se eu observei que não tem expansão torácica ou que existe uma respiração engéstrica e que esse paciente não tem pulso central, então eu identifiquei que esse paciente está em parada cardiorrespiratória. A partir do momento que eu identifiquei que ele está em parada cardiorrespiratória, iremos iniciar as manobras de RCP. E as manobras de RCP se iniciam pelas compressões torácicas. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é o objetivo desse vídeo. A partir do momento que eu realizo as 30 compressões no suporte básico, o próximo passo é fazer a abertura das vias aéreas, que é muito importante no tema de hoje, porque eu tenho que garantir que essas vias aéreas estejam pérvias para quando o profissional for ventilar, o ar consiga entrar na via aérea e chegar até os alvéolos. Então, faço a abertura de vias aéreas. Após eu profissional de saúde realizar a abertura da via aérea, ele irá ventilar. Para falarmos de abertura de vias aéreas, a diretriz trouxe 2 manobras fundamentais que eu posso realizar de forma manual para que ocorra uma via aérea pérvia, ou seja, uma via aérea desobstruída, e assim o ar consiga chegar até os pulmões. Posso fazer a manobra de elevação do ângulo da mandíbula, que é uma manobra preferencial nos pacientes vítimas de trauma, e também posso fazer a manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo, que é uma manobra de uso preferencial em pacientes clínicos. Conforme na imagem que a gente consegue observar no vídeo, temos a manobra. A primeira imagem é a manobra de elevação do ângulo da mandíbula, que é uma manobra utilizada em pacientes vítimas de trauma, onde a gente suspeita que esse paciente possa ter uma lesão de coluna. E a segunda imagem mostra uma elevação, uma inclinação da cabeça e elevação do queixo. Então eu preciso fazer essa abertura de vias aéreas para posteriormente eu realizar as ventilações. Bom, pessoal, a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela trouxe algumas recomendações. O importante aqui é sabermos que essas recomendações ela não substituem nenhuma técnica
ou recomendações de protocolos anteriores, elas apenas são opções adicionais. Uma recomendação voltada para os socorristas, para os profissionais de saúde, é que, se for um paciente clínico, o ideal é fazer a inclinação da cabeça e elevação do queixo. Essa é a manobra ideal para abrir via aérea no paciente clínico. E essa orientação, essa recomendação é tanto para o paciente, para o socorrista profissional de saúde, como para os leigos. Porém, se essa vítima for uma vítima de trauma, o ideal é fazer a elevação do ângulo da mandíbula. Só que, se o socorrista, se o profissional de saúde, ele não conseguir fazer essa manobra, ele não conseguir fazer a elevação do ângulo da mandíbula, e se ele garantir que esse paciente não teve nenhum trauma na cabeça, não teve nenhuma alteração grave no valor do Glasgow, não teve nenhum trauma crânio-facial, ele pode, nessas situações, ele pode fazer a inclinação da cabeça e a elevação do queixo para conseguir abrir a via aérea. As evidências mostraram que menos de 4% desses pacientes tiveram lesão espinhal. Então, eu posso fazer a inclinação da cabeça e a elevação do queixo em pacientes vítimas de trauma, caso eu não consiga fazer a manobra de elevação do ângulo da mandíbula e eu garantir que esse paciente não tenha tido um trauma crânio-facial e não tenha nenhuma alteração importante no Glasgow, na escala de coma de Glasgow, certo? Então, posso fazer, ter essa opção a mais nesse tipo de paciente, mas essa recomendação é apenas para os profissionais de saúde. Para os leigos, leigo treinado, porque o leigo que não tem treinamento, ele não precisa fazer ventilação, ele faz apenas compressões durante 2 minutos. Então, para o leigo treinado, a orientação é, se ele conseguir fazer ventilação, e esse paciente for clínico, inclinação da cabeça e elevação do queixo. Se for um paciente vítima de trauma, mesmo o leigo treinado, ele irá fazer apenas imobilização manual da coluna cervical. Ele não vai abrir via aérea, ele não vai fazer elevação do ângulo da mandíbula, ele não vai fazer inclinação da cabeça ou elevação do queixo. Ele irá fazer apenas a imobilização manual da coluna cervical. Essa orientação é para leigos, diante de um paciente vítima de trauma. Dando continuidade na aula, iremos falar agora do ato de ventilar em si, né? Então, falamos de como abrir via aérea, as manobras que devemos utilizar, tanto um paciente clínico como um paciente vítima de trauma. Agora a gente vai falar das ventilações. Como nós já sabemos, já falamos anteriormente, faço 30 compressões, após as 30 compressões abro via aérea e após abrir via aérea vou fazer as ventilações. Fazer 2 ventilações após 30 compressões. Essa é a orientação, fazer 30 compressões e 2 ventilações no paciente adulto. Isso independe se é um socorrista, 2 socorristas, 3 socorristas, sempre vai ser 30 compressões, 2 ventilações no suporte básico de vida no adulto, ok? A recomendação é o ato de eu ventilar, e quando eu falo ato de ventilar, eu estou falando do ato de eu insuflar, de eu apertar a bolsa do ambu, né, do dispositivo bolsa válvula máscara. O ato de eu insuflar, ele tem que ser em torno de 1 segundo. O ato de insuflar, ele tem que ser em torno de 1 segundo. Então, como eu irei fazer 2 insuflações, eu irei gastar no mínimo 2 segundos para fazer essas 2 insuflações. A recomendação da diretriz é que eu não posso ultrapassar 10 segundos no ato de ventilar. Então, quando eu terminar as 30 compressões, realizar 2 ventilações e voltar para as compressões, esse período, esse intervalo, tem que durar no máximo 10 segundos. Então, a média é que o processo da ventilação ele demora em torno de 5 a 10 segundos. Então, essa foi as evidências, os estudos mostraram e o que a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia trouxe para a gente no final do ano de 2019. Então, a ventilação ela não pode passar mais que 10 segundos. Uma coisa importante é como eu vou fazer essa ventilação. No slide aqui a gente tem alguns dispositivos de barreira que a gente vai observar, que vai nos ajudar a fazer a ventilação desse paciente.
Uma coisa bastante interessante que eu queria deixar bem claro para vocês é que caso você não tenha nenhum dispositivo de barreira, caso você não tenha uma pocket mask, caso você não tenha um dispositivo bolsa válvula máscara, e você quiser fazer a ventilação no paciente, posso fazer a ventilação boca a boca. Não é proibido, mas também não é obrigatório. As evidências mostraram que o risco de contaminação através da ventilação boca a boca são mínimas, são muito baixas. Então, se você, profissional de saúde, você leigo treinado, quiser correr esse risco, fica a seu critério. Não é proibido, mas também não é obrigatório. Fica a critério de cada socorrista. E caso você tenha dispositivo, que é o ideal. Então, o ideal é você fazer a ventilação com o uso de dispositivo de barreira. Pocket mask, dispositivo bolsa válvula máscara. Então, esse é o ideal. Caso não tenha, posso fazer boca a boca a critério. Ok? Bom, as evidências dos estudos mostraram que o melhor resultado favorável a respeito do desfecho neurológico do paciente e ao desfecho da sobrevivência é você fazer compressões intercalares com ventilações. É a técnica, a manobra ideal e que tem um melhor desfecho, certo? Porém, caso não consiga fazer a ventilação, você não tem dispositivo, ou você é um leigo e você não sabe fazer ventilação, os estudos também comprovaram que fazer compressões contínuas durante 2 minutos sem ventilar é melhor do que não fazer nada. Por isso a orientação para os leigos de fazer apenas compressões é porque o ato de comprimir ele é muito benéfico do que o não fazer nada. Tá? Então, os estudos só vieram confirmando aquilo que a gente já vinha falando há bastante tempo. Caso não consiga fazer as ventilações, posso fazer as compressões contínuas sem ventilar e eu posso ajudar a melhorar e esse paciente vir a ter um desfecho favorável, ok? Então, só reforçando aquilo que a gente já vinha falando, tanto no curso do programa Multiplicadores do Bem, como aqui no próprio canal. Aqui na imagem que a gente pode observar, temos alguns dispositivos e a maneira de fazer a ventilação. Então, temos o dispositivo Pocket Mask, que é uma máscara onde ela tem uma válvula. Essa válvula ela é unidirecional, ou seja, eu consigo mandar ar para o paciente, mas o ar do paciente ele não consegue atravessar essa máscara, essa válvula. Então, eu estou protegido de qualquer tipo de contaminação de gotículas. Então, é uma máscara ideal que todo socorrista ele deve andar com ela, porque ela é de fácil manuseio, cabe num bolso de uma calça, de um short, você pode ter no seu carro, na sua moto. Então é bastante importante para que a gente realize as ventilações. Temos também o dispositivo bolsa válvula máscara, né? Conhecido aí como Ambu, e a gente sabe que Ambu é uma marca, né? Então o nome do dispositivo é bolsa válvula máscara. E o importante aqui a gente salientar é que esse dispositivo ele tem que estar acoplado a um cilindro de oxigênio e ele tem que ter uma bolsa que a gente chama de reservatório. Esse reservatório é o que vai garantir que eu consiga mandar o máximo possível de oxigênio para o paciente. E também temos a via aérea avançada em caso de um paciente já internado no ambiente intra-hospitalar, um paciente que já está numa intubação orotraqueal, ou uma via aérea cirúrgica como a traqueostomia. Então, o paciente que já tem uma via aérea avançada, então eu posso fazer as ventilações, eu tenho que desconectar esse paciente do ventilador mecânico, então eu tenho que desacoplar ele do ventilador mecânico e fazer a ventilação através do dispositivo bolsa válvula máscara. Então essas são algumas maneiras de como realizar a ventilação no paciente. Aqui algumas imagens a mais, que a gente tem essa máscara facial com a válvula unidirecional de uma maneira descartável, como também de uma maneira reutilizável. E aqui na imagem abaixo temos os dispositivos bolsa válvula máscara. Bom, para poder encerrarmos a aula de hoje, iremos falar da parada respiratória. O paciente em parada respiratória é aquele paciente que ele está inconsciente, sem respirar ou respiração ingressa, porém tem pulso. Então, nesses pacientes que vão estar apenas em parada respiratória, a gente irá realizar apenas ventilações.
E essas ventilações serão uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Então, eu vou realizar uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, que no final de 1 minuto vai ter em torno aí de 10 a 12 ventilações, ok? Hermes, você não falou, como é que eu vou saber que essa ventilação está sendo eficaz? Bom, para mim saber que eu estou ventilando de forma eficaz, o parâmetro é observar a expansão do tórax. Então, se eu consigo observar esse tórax expandindo, eu sei que minha ventilação está boa. O cuidado que devemos ter é que a gente não realize hiperventilação. O ato de eu hiperventilar, consequentemente, eu vou aumentar a pressão intratorácica. Se eu aumento a pressão dentro do tórax, eu vou diminuir a pré-carga e, consequentemente, eu vou diminuir o débito cardíaco. E eu vou agravar ainda mais o quadro desse paciente. Então, muito cuidado no ato de hiperventilar o paciente. Por isso que é importante a orientação de fazer a insuflação por 1 segundo, né, de ventilar a cada 5, 6 segundos e observar se o tórax se expande ou não. Outra consequência do ato da hiperventilação é eu fazer uma hiperinsuflação gástrica. O ato de eu fazer uma hiperinsuflação gástrica pode levar esse paciente a vômito e o paciente vir a broncoaspirar e agravar ainda mais o quadro dele. Além de eu provocar uma limitação na mobilidade do diafragma, prejudicando com que o tórax consiga ter sua expansão normalmente. Então, tem que ter muito cuidado no ato de hiperventilar o paciente, tá? Sempre ficar atento a isso. Bom, então eu vou ventilar a cada 5 a 6 segundos e eu vou verificar o pulso desse paciente a cada 2 minutos, certo? Então, vou ventilar por 2 minutos e, quando terminar os 2 minutos, vou verificar pulso para saber se esse paciente ele evoluiu para uma parada cardiorrespiratória ou para saber se ele continua em parada respiratória ou sabermos até mesmo se ele consegue ter uma respiração fisiológica espontânea, tá? Então, bastante cuidado em relação a isso, ficar sempre atento a cada 2 minutos, reavaliar o paciente. Pessoal, obrigado pela aula de hoje, pelo vídeo. Espero ter ajudado, tirado dúvidas. A gente está à disposição. Podem colocar as dúvidas nos comentários, tá? E quem ainda não está inscrito no canal, se inscrevam, ativem o sino de notificações e fiquem por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo.